A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. Que o Senhor vos abençoe nesse dia maravilhoso. E que você possa estar repleto das bênçãos do Senhor para esse dia. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida. E hoje nós estamos no dia 85. Dia 85 da nossa leitura. Vou marcar aqui. Dia 85 da nossa leitura, nós vamos ler hoje o livro de Josué. Continuamos no livro de Josué, do capítulo 12 ao capítulo 15. Antes de... 12 ao 15. Antes de começar a leitura, eu quero orar ao Senhor pelas nossas vidas. Tudo bem? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo que tu és. Eu quero te agradecer por estar aqui mais um dia, podendo te adorar, te exaltar, bem dizer o teu santo nome. Dizer o quão importante tu és em nossas vidas. Espírito Santo, eu te peço, vem, toma todos os espaços e não deixa nada faltando, Senhor. Porque tudo está preenchido com a tua glória, com a tua presença. Eu te peço, Pai, que a tua presença inunda esse lugar. Inunda, Senhor, esse lugar. Até que não cabe mais nada, a não ser a tua gloriosa presença. Preenche todos os espaços da minha casa, da casa de quem está assistindo agora, para que nada esteja em evidência, a não ser a tua presença, a não ser a tua gloriosa presença, Senhor. Livra-nos de todo mal. Dá-nos discernimento daquilo que tu queres trazer para nossas vidas. Abençoa nossos familiares. Protege-os. Livra-os do mal. Livra-os do homem mau, da mulher má. Livra, Senhor, das ações malignas, Senhor, dos dardos inflamados. Blinda as mentes e os corações. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, nossa leitura de hoje, Josué 12 a 15. Antes de começar a leitura, eu quero pedir que você pegue aí seu cafezinho abençoado. Amém. Pegue seu cafezinho abençoado. Eu vou pedir que você, enquanto você toma seu café, eu vou pedir que você dê um like nesse vídeo. Vou pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não deixe de compartilhar. Eu vou pedir que você clique no sininho, ative as notificações, para que o YouTube entenda que você quer receber vídeos como esse. Se você quer, toda vez que chegar um vídeo novo nesse canal, você ser notificado. Então, vai lá, clica e recebe essas notificações. Eu vou pedir também que você comenta nesse vídeo o que o Espírito Santo tem feito com você. O que o Espírito Santo tem feito pela sua vida, em nome de Jesus. Não deixa de comentar. Bom, dito isso, eu peço que você pegue sua Bíblia e vamos começar a leitura. Josué, do capítulo 12 ao capítulo 15. Capítulo 12. Deixa eu me ajustar aqui.
A melhor, né? Capítulo 12. Estes são os reis da terra, que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apostaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale até e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Jamon. Desde a campina até o mar do Quinerete, para leste, e até o mar da Campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Bet-Jegmoth, e desde do sul abaixo das encostas do Monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Ascarote e em Edrei. Ele dominava o Monte Hermon, em Salca e toda a Bazã, até a fronteira dos Jeguritas e dos Macaquitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram desde o lago do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até o monte Alac, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa de Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, e no deserto e no Negueb, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Aglão, o rei de Jezé, o rei de Debi, o rei de Gedé, o rei de Orna, o rei de Arag, o rei de Libna, o rei de Agulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapoa, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Tiromeron, o rei de Akzaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineon, do Carmelo, o rei de Gó, o rei de Gó, em Nafatgó, o rei de Goim, em Gigal, e o rei de Quisa. Ao todo, 31 reis. Capítulo 3. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, toda a região dos filisteus e toda a Jesus, desde Sió, que está diante do Egito, até o limite de Ecrón, para o norte, que se considera como dos cananeus, cinco governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gaque e o de Ecrón, e os aveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos ciganos, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos Gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gad ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Hamac, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Mirefoque Maim, todos os ciganos, Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e meia, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com toda a outra meia tribo
e Rebenicas e os Gaguicas já receberam sua herança do outro lado, do Jordão, para leste, como já lhes tinha dado a Moisés, seu servo que ganhou. Começando com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Megeba até de Bom, e todas as cidades de Seom, rei de amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira do filho de Amon, e Gileade, o território dos Jezuricas e dos Macaticas, todo o monte Armon, e toda Bazã, até Salca, todo o reinado de Og em Bazã, que reinou em Ascarote e em Agrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jezuricas nem os Macaticas, pelo contrário, Jeju e Maacate permaneceram no meio de Israel até os dias de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroé, que está à borda do Vale do Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de até Megeba. Esbom e todas essas cidades que estão no planalto. Gibom, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jaga, Kedemoc, Mafaate, Kiriataim, Tibima, Jerec Saá, no Monte do Vale, Bet Peor, as encostas do Monte Pisga e Bet Jesmoc, e todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Seom, rei de Amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Eve, Requem, Zu, U e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Israel. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gad, a saber, a seus filhos, segundo suas famílias. O seu território incluía Jaza, toda a cidade de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está diante de Rabá. Desde Esbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debi, e no vale Bet-Aram, Bet-Nira, Sucote e Jafon. O resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar Kinneret, e do outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Seu território começa com Manaim e incluía todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 70 cidades, e metade de Gileade, Ascarote e Edrei, cidade do rei Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. São essas heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos de meia, porque as 2 tribos de meia Moisés já tinha dado a herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado a herança entre seus irmãos. Os filhos de José,
constituíram duas tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, e não, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores, para o seu gado e para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quezeneu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barné, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei que estava no meu coração. Os meus irmãos tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Então, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dei-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Até antes disso, o nome de Hebron era Criate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. Capítulo 15. A sorte dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para sul, até o limite de Adão, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a Bahia, que olha para o sul, cai para o sul, até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esdrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passando por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas desses limites vão até o mar. Este é o limite de vocês no lado sul. O limite para o leste será o mar Salgado até o Foz do Jordão. E o limite para o norte será da Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debi, desde o vale de Acó, olhando para o norte, rumo a Gigal, o qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí, o limite passa até as águas de En-Shemes, e as suas saídas estarão do lado
Guien Rogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Hinnom, do lado dos Jebuseus do Sul, isto é, Jerusalém, e Esquilimique sobe até o alto do monte que está diante do vale do Rinom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então, o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa e sai até as cidades do Monte Efron. Este é o limite. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Criat Jearim. Então, o limite dá volta desde Baalá para o oeste, até o Monte Seir, para o lado do Monte Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon. E descendo a Bet-Semes, passa por Timna e segue ainda o limite ao lado de Acron, para o norte, e indo a Siqueron, passa do Monte Baalá, saindo de Jabineel, para terminar no mar. O limite desse lado, do lado oeste, é o Mar Grande e as suas mediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo suas famílias. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Criat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Criat Sefer. Caleb disse: darei a minha filha, Axa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Criat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu de jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: eu quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca. Me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Eger, Jagur, Quiná, Dimona, Agaga, Quedes, Azor, Iquinã, Gif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Criote Asron, que é Azor, Amã, Sema, Molaga, Azar-Gaga, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Bizioquiá, Balá, Ilim, Ezen, Elcoleade, Quesil, Orna, Ziclag, Magmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rinom. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefalá, as cidades eram Estaol, Jorá, Asná, Janoa, Enganim, Capua, Enã, Jarmuque, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Agitaim, Jegueira e Jeguerotaim. Ao todo, 14 cidades nas suas aldeias. Zenã, Agaza, Migdalgad, Gileã, Mispa, Joquiteel, Laques, Boscaque, Eglon, Cabom, Lamás, Ciclis, Jaguerote, Bet-Dagon, Naamá,
e Macedá, ao todo 16 cidades com 6 aldeias. Libna, Eca, Azã, Ifna, Asná, Negibe, Keila, Aquisibe e Maressa, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Ecrom, com as vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, com suas aldeias. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande, com suas mediações. Na região montanhosa, as cidades eram Sami, Jaqui, Socó, Daná, Criac-Sana, que é Gabi, Anabi, Esquimoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo, ao todo 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Zanim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Criat-Arba, que é Hebron, e Giô, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Rife, Jutá, Jezreel, Jotdeã, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, ao todo 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anoque e Etelcom, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Criat-Baal, que é Criat-Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Miguim, Tacaca, Nibzão, cidade de Sal e Engedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Glória a Deus. Senhor é maravilhoso, Senhor é grandioso. Ele divide as heranças dos filhos de Israel. E ele abençoa quem persevera e quem permanece com o Senhor. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Paizinho, pelas tuas palavras. Eu te agradeço, Pai, porque tu és maravilhoso. Eu te agradeço, Pai, porque tu és grandioso. E tu abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é maravilhoso estar aqui com vocês todas as manhãs. Independente do horário que você assiste os vídeos. Para mim é uma satisfação imensa. Eu peço que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor traga bênçãos sem medida. E que vocês tenham um dia extremamente abençoado. Em nome de Jesus. Agora, no final, eu peço que você clica aqui no meio para se inscrever no canal. Não esquece e ativa o sininho, as notificações. Aqui do lado vamos ter a playlist com os vídeos do plano de leitura anual. E aqui ao lado nós vamos ter o vídeo da última live. Que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.